Fala galera, eu já assisti a Gladiador 2 na cabine de imprensa, acabei de sair inclusive da cabine, assim, cara, assisti o filme. O filme encerrou basicamente uma meia hora atrás aqui do momento que estou começando a gravar essa crítica aqui. E já quero começar de um ponto, tá? Que, galera, essa crítica aqui, ó, completamente sem spoilers, a gente vai ter sim também a crítica com spoilers, aquele serviço normal aqui já habitual do canal. Tem uma coisa, tá, pra começar essa crítica, que é pra falar sobre o Ridley Scott, tá? Pô, o Ridley Scott, cara, até eu fui conferir aqui pra não errar, tá? Ele já tá com seus 86 anos e por tudo que ele já viveu, cara, nessa indústria cinematográfica, entendeu? Com os seus erros, com os seus acertos, com as suas voltas, inclusive, assim, para filmes que, inclusive, se tornaram grandes franquias e tudo mais, ou continuações, ele tem, assim, um aspecto que é muito importante dentro do seu trabalho, tá? E isso bate muito com o momento que ele está em vida. Cara, ele sabe exatamente assim, ó, o que que ele quer e o que que ele não quer fazer, e a maneira como ele quer e a maneira como ele não quer realizar tal obra. Isso me bateu, tá, já para começar essa crítica, por que que eu tô começando com esse tipo de argumento, tá? Pela reação que eu comecei a perceber dos outros produtores de conteúdo ou críticos, né, profissionais, tudo mais, que estavam presentes juntos na cabine, a reação dessa galera toda na saída ali do cinema, tá? Que é um ponto bastante assim, curioso o quanto estava misto a reação. Porque alguns muito ligados, conectados ao filme original, estavam chamando, cara, esse filme aqui de uma. Vou falar a palavra, tá? Cara, pô, uma grande bosta, não sei o quê. Dararara. E, cara, a minha sensação, logo já com 10 minutos de filme, já ficou muito claro, e isso foi ao longo da duração do filme, que tem quase 2 horas e meia. Esse filme aqui, ele tem uma agilidade tamanha para contar a sua história, onde tudo, desde as emoções, desde as conspirações, desde as lutas, entendeu? Como funciona a sequência de ação e como vai ter também as ligações, conexões com o filme original. Esse filme aqui, ele é completamente uma sequência dos eventos de Gladiador, com uma passagem de tempo óbvia, ali dos seus 20 e poucos anos, mas tudo está muito presente ainda o que aconteceu lá no tempo do Maximus. E querendo ou não, cara, essa agilidade toda que o Ridley Scott coloca agora nessa sequência dele tem um tom diferente, né? Porque ele obviamente modifica o ritmo desses elementos todos como foram apresentados no primeiro filme. E isso é uma coisa, cara, que tá totalmente por mim compreensível dentro desse momento de vida que o Ridley Scott está e dentro de toda a experiência de tudo que ele passou dentro dessa indústria cinematográfica norte-americana, onde ele está entregando um filme muito voltado para o público de hoje. E esse ponto é muito importante, assim. Quando ele começa, tá, a deixar as emoções, as relações, o desenvolvimento de personagem, tá tudo muito mais ágil, tu já identifica, inclusive, assim, onde vão acontecer até os pontos de virada de personagem, que é para realmente movimentar a trama, que eram elementos, por exemplo, que no primeiro filme tu tinha todo um tempo realmente para isso ir acontecendo. O primeiro filme ele é muito mais fluido em toda a história que existe lá do Maximus, entendeu? E obviamente de todos os outros personagens, que aqui é tudo muito mais, digamos assim, colocado de uma forma onde o público recebe informação e que se vá para a próxima. Recebe informação e que se vá para a próxima. E isso vale para tudo que acontece aqui em Gladiador 2. E isso para mim, cara, não foi um problema, porque acredito que esse filme ele vai sim pegar muito no gosto do público. O que que o crítico basicamente ele quer receber, tá? O crítico ele quer receber, cara, uma obra extremamente bem estruturada, onde as cenas de ação elas venham para compor muito o desenvolvimento que está acontecendo ali, dessas relações, dos personagens, entendeu? E da trama por completo. As cenas de ação elas vêm realmente para dar aquelas batidas de complemento para tudo. Elas não podem ser, digamos assim, o que fortifica, o que leva, o que carrega o filme. Tudo que a gente tem em Coliseu, a maneira como cada sequência ali de ação vai acontecendo, ela tem sim seu diferencial em relação ao primeiro filme, e esse ponto é muito importante de não repetir as mesmas batidas, mesmo que até a sequência final toda ela começa de um jeito onde tu lembra muito como que a sequência final do filme original, ela também começa a ser montada assim. Só que como tudo é muito mais ágil, entendeu?
ele não tem um tempo ali para que tu realmente esteja envolvido com o drama maior que tá acontecendo naquela situação lá. Ou seja, cara, Ridley Scott, é completamente coerente dentro dessa estrutura mais ágil que ele quer contar esse filme aqui. E o mais importante de tudo é cara, se ela funciona ou não funciona. Se a gente termina o filme, basicamente, né? Como eu até brinquei nas minhas redes sociais ali, pô, vou dar o polegar para cima ou o polegar para baixo, né, em relação ao Gladiador 2. A minha reação quando acaba o filme e a maneira como o filme ele encerra é muito com esse polegar para cima aqui. Porque é como se fosse assim, ó, uma atualização, o Ridley Scott procurando muito uma atualização sobre assuntos que ele já falou, e ele já falou de uma maneira, e ele chega nesse segundo filme aqui para falar de uma maneira diferente para um público que, na verdade, não é o público de 20 anos atrás. É um público já que recebe muito das suas informações de uma maneira completamente diferente. E ele parece muito querer chegar numa grande escala desse público, ou seja, ele entrega o que basicamente a maioria gosta, na velocidade que a maioria gosta de receber. Por exemplo, o público mais jovem, ele vai, cara, adorar esse filme aqui, porque ele te prende. Eu em nenhum momento senti um peso do passar dessas 2 horas e meia, que a gente sabe muito bem, nós somos espectadores, quando a gente vai numa sala de cinema, a gente começa a, né, ter algum problema com o filme quando aquele filme ele começa a pesar pra gente. Quando tu percebe que, pô, o filme dá uma parada para daqui a pouco desenvolver alguma outra coisa ali e diminui muito o ritmo do que está acontecendo para depois novamente acelerar. E daí tu sai, né, querendo ou não, assim, com a sua experiência, daqui a pouco, assim, um pouco atrapalhada. E, obviamente, né, pô, o teu gosto, tua opinião, que sempre vai ser uma questão subjetiva, entendeu? Vai acabar tendo muito mais uma parcela do público que vai, daqui a pouco, não gostar do filme ali, por causa desse peso todo que dá o tempo que tá acontecendo tudo ali no filme. E aqui eu não senti em nenhum momento isso. Ele consegue manter tudo dentro dessa agilidade toda, com um ritmo extremamente bom e, ao mesmo tempo, ele funciona. E esse é o ponto principal. O que está acontecendo aqui funciona. Ele não é o Ridley Scott lá do primeiro Gladiador. Ele é o Ridley Scott contando essa história aqui num ritmo diferente. Me lembrou muito o trabalho do irmão dele. Muito. Porque o que a gente pega, né, do trabalho do outro Scott é algo muito mais até com uma estética de contar essa história com essa mesma agilidade que, nesse momento, o Ridley Scott coloca aqui nesse segundo Gladiador. E esse ponto eu achei, assim, muito interessante de começar a pensar não só nesse porquê, não só se tá funcionando, não tá funcionando, mas de começar a pegar essas referências também do que ele tá querendo colocar na sua direção ali, para que realmente o público de hoje, cara, receba esse filme de uma maneira diferente do que foi no primeiro filme ali, porque o público, ele mudou. Então, assim, pô, existe uma possibilidade de uma sequência. Foi feito simplesmente, né, uma sequência da história de 2001 que parecia 2001 não, dos anos 2000 ali, que parecia, cara, tão bem fechada, tão bem estruturada que tu não havia ali, digamos assim, algum tipo de espaço para uma sequência, porque tudo parecia tão óbvio como iria continuar. Só que essa obviedade, em uma cena só, ele consegue mostrar assim, ó, por que esses eventos agora estão sendo contados? Por que esses eventos agora realmente estão acontecendo? E a motivação para isso, para essa história toda aqui estar acontecendo, ela tá muito bem clara. Ou seja, ele acha um motivo muito bom para fazer essa trama aqui funcionar. E até eu saindo do cinema eu comecei a pensar também assim, pô, cara, o filme ele tem flashbacks do primeiro filme, tá? O segundo Gladiador ele pega assim elementos bem pontuais do primeiro filme lá, tem mais do Russell Crowe aparecendo no filme e coloca ali também como peças para ir deixando esse motivo do porquê que tá existindo essa história agora também, digamos assim, ficar mais forte, tá? Perante o público. E eu fiquei pensando assim, cara, por que o Russell Crowe ficou tão brabo, né? E de começar a colocar, obviamente que também é perguntado e ele vai falar o que ele bem entende, porque ele também tá no momento da vida dele, assim como eu falei no momento da vida do Ridley Scott, onde ele responde as coisas. O Russell Crowe também sempre foi assim, né, na sua carreira, desde o momento onde ele começou a ter mais destaque nos anos 90. Então, por que ele foi tão contra, inclusive, de colocar coisas, que não fala mais com Denzel Washington, não sei o quê, da amizade que eles tiveram lá do gangster?
Pô, cara, o filme, ele se explica muito do porquê que ele funciona, porquê que ele acontece, e não tem como ter algum tipo de possibilidade de espaço dentro dessa história aqui para ter uma participação, além do que já existe, que está sempre presente no filme, do Maximus. Ou seja, não teria como colocar algo, uma possibilidade que tu daí tu pode imaginar o que poderia ser, porque o filme ele brinca muito com o momento de vida, o momento de morte, o momento dessa transição, como é que acontece. Assim como está muito bem presente no primeiro filme, isso aqui está presente também, até de uma maneira mais forte de representação em cena mesmo, desse momento de como é que funciona, né, dentro daquela visão desse mundo, essa passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Ou seja, está tudo presente ali. Então, tu não tem como encaixar algo, né, para o Russell Crowe nos dias de hoje estar ali presente quanto o Maximus. Ele está presente no filme inteiro. No filme inteiro. Ou seja, não, eu fiquei pensando assim, cara, por que o Russell Crowe ficou bravo, cara? Por não ter sido perguntado, consultado. A obra, ela é sempre muito maior, né, inclusive do que as próprias pessoas que estão ali. E acho que o trabalho todo do Ridley Scott nesse segundo filme, de colocar essa agilidade toda para funcionar, também representa muito de falar para o público de hoje, que está muito mais querendo as informações de uma maneira, né, mais rápidas, mais ágeis, literalmente, do que acontecia lá atrás. E é uma atualização, né, da maneira de como ele está contando essa história do que ele fez no primeiro Gladiador. Então, galera, pô, polegar para cima para esse filme aqui. Quero muito saber a opinião de vocês, a expectativa de vocês, se já assistiram, o que acharam do filme. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda também, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tag 04, viva o sonho aqui!